Olá, amados y queridos. Soy su hermana en Cristo, Carmen Henneman. Y nuestro tópico de hoy habla sobre una de las más grandes celebraciones de esta época. Sin embargo, yo quisiera hablar sobre ese tema hoy de la forma más simple, más sencilla posible. O sea, yo no voy a hablar de fanatismo, yo no voy a hablar de tradiciones y ni voy a hablar de religiones tampoco. Primeiro, porque eu não sou fanática, não sou pagana e como cristiana, eu quero relacionar este tema de hoje com o que diz a palavra de nosso Deus e ver se aprendemos algo de novo a partir de aí. ¿Está bem? Então, hoje estaremos falando sobre a Navidad. Bem, que será que significa a Navidad? Que importância tem isto? E será que a Bíblia habla algo sobre a Navidad? Vamos ver que entendemos de novo a partir de agora. Bem, como sempre, me gusta muito começar a entender os términos e suas definições a partir da gramática, usando incluso a etimologia, que é uma ciência que nos ajuda a descobrir a palavra desde sua origem. Por isso, começaremos com este aspecto etimológico. Veremos então que Navidad vem do latim natalis, que literalmente significa nascimento ou origem. Ou seja, a partir de aqui vemos que natalis ou Navidad nos traz a ideia de início ou de princípio de vida, do primeiro passo, do primeiro ponto, de onde a vida surge, tem a ver com esta palavra traduzida ao espanhol, pero que originalmente natalis é vida. So, também é encontrado ou é entendido como um término composto e que tem muito a ver com natalis. Como um término composto, em latim nos traz a palavra nativitate. E como é composto, então tem mais de uma parte que forma o mesmo vocábulo. A primeira parte é nati, que é a primeira parte da palavra nativitate. Nate literalmente indica nascimento. Vita, que é a segunda parte da palavra original, se refere à vida, como já sabemos, e a terceira é te, a última partícula da palavra, que se refere aqui à segunda pessoa do singular, que é tu, ou ste, ou ti. Então, todo o que relaciona com a segunda do singular é referente à última parte da palavra nativitate. A partir de aqui, vemos então que há algo meio personal, ou seja, a vida, o nascimento de vida, para quem? Para ti. Ou seja, a ideia da Navidad se origina do latim, que é literalmente origem vida, dando ideia ao primeiro dia em que todos nós nascimos, pero indo um pouquinho mais allá, habla também de vida e direciona para quem. Ou seja, não é uma vida para que se queda perdida, pero uma vida que se direciona hacia ti. Vamos ver então que a partir destas definições, definitivamente não há verdadeira Navidad sem que haja vida. Esta é a ideia inicial. Ou seja, además, não se refere só a uma vida física. Quando um bebê nasce de sua mamá, não só se refere a isto, pero sobretudo se refere ao aspecto espiritual, como é a associação bíblica que podemos fazer ahorita usando Juan 3,16. O texto diz: de tal maneira amou Deus ao mundo que deu a seu Hijo unigênito, para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida e vida eterna. Ou seja, o origen da palavra combina ou concorda plenamente com o que nos ensina Juan 3,16. Em outras palavras, nossa Navidad só tem um significado real porque Jesus deu totalmente sua vida
natividade, certo? Vida. Deu completamente sua vida por el mundo inteiro, incluindo a mim e a ti. Además, este era o plano mais perfeito do coração de Deus. Qual era o plano perfeito? Que nadie viviera sem vida. Ou seja, o plano perfeito era sem el qual nadie, nem eu nem tu, tendria vida eterna. Qual era o plano? Jesucristo. Sem Jesus, nadie tendria vida e muito menos vida eterna. Então, esta primeira parte enfatiza o aspecto vida. Natividade enfatiza a vida para ti e para mim. Pero a Bíblia reforça esse aspecto, dizendo-nos que isto aqui não seria verdade se João 3,16 não revelar o plano de Deus, que foi mandar Jesus para que nos dera vida, o que combina completamente com o conceito da palavra. Assim que de início veremos que natividade tem a ver com a vida e Jesus, muito mais, com a vida eterna que ele já nos deu. Quando tratamos do aspecto das tradições, miraremos então que a Navidad ocorre há mais de 1600 anos e nessa mesma fecha de dezembro, 25 de dezembro. Mais de 1600 anos é muito tempo, ou seja, desde o século IV, e esta fecha da Navidad foi inventada, ou foi criada, ou foi instituída por um homem que foi o Papa Julio. Ele lo hizo com a intenção de juntar a Navidad, ou a festa de Navidad, com outras festas religiosas que já existiam neste mesmo dia de 25 de dezembro. Então, a partir daqui veremos que essa fecha não existe exatamente porque Jesus nasceu neste dia. Isto não é verdade. Nasceu porque Papa Julio teve outra ideia. Ele tinha muitas outras festas ocorrendo no mesmo dia e tratou de juntar uma mais que ele inventou, ou criou, ou instituiu, que se chama então a festa de Navidad, e lá hizo então todos juntos. Agora também eu penso de repente que ele hizo isto para também atrair novos adeptos ao cristianismo, já que como Papa a tendência era mais religiosa. Então, quando criou a ideia da Navidad, referindo-se ao possível nascimento de Cristo naquela mesma fecha de dezembro, associando a maneira de eles, então traz a ideia de que Cristo então dá origem ao cristianismo e por isso, possivelmente com a ideia de atrair mais adeptos ao cristianismo, ele criou então essa ideia da festa de Navidad e la juntou todos junto com as festas que já tinha nesta época de 25 de dezembro. É apenas uma informação histórica. Agora vamos ver aqui, enquanto a lugar de nascimento, sabemos que Jesus nasceu em Belém de Judeia. Eu pongo isso aqui porque há uma certa discussão. Há pessoas que dizem uma série de outros lugares onde Jesus possivelmente nasceu. Bueno, a Bíblia diz, como vimos nesse texto, que ele nasceu aqui neste lugar. Em Mateus 2, a partir do versículo 1, lemos somente a primeira parte. Quando Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dias do rei Herodes, e aqui uns magos do Oriente que vieram a Jerusalém. Não vou falar muito desse texto, porque minha intenção foi só trazer aqui o nome do lugar onde ele nasceu, para que dê bem claro que não necessitamos criar outras possibilidades ou teorias, porque já sabemos que Jesus nasceu em Belém de Judeia. Agora também sabemos que ele viveu quase toda a sua vida em Nazaré. Possivelmente Jesus foi bautizado ali e então ele viveu ali em Nazaré talvez hasta os 30 anos, ou quando completou a idade adulta, e Nazaré era parte da região de Galileia. E como disse, ele viveu ali toda a sua vida, hasta que completou a maior idade.
foi quando ele saiu ao ministério, porque, como sabemos, em sua cultura só se alcançava a maior idade, a maioria de idade, ou se tornava um adulto legalmente falando a los 30 anos de idade. Agora vimos que esse lugar onde Jesus viveu toda a sua vida, chamada Nazaré, não era um lugar de muito boa fama. É conhecida historicamente como lugar de mala fama e de mala reputação moral e religiosa. Isto se deu possivelmente porque Nazaré, desde a época de Jesus, era um lugar que hacía rutas comerciales con otros lugares cercanos. Entonces, desde la época de Jesús era conocido como un lugar de rutas comerciales y además tenía una ubicación fronteriza, o sea, hacía fronteras con otros lugares. Tu sabes que quando um país, por exemplo, é vecino de outro país, eles hacen fronteira. La frontera generalmente é solamente uma linha divisória que existe entre os dois ou mais países. O hecho de que estão juntos, um ao lado do outro, e a fronteira é solamente uma linha, então é muito fácil que as pessoas cruzem para um lado e para o outro. O país A cruza para o B e o B para A, vice-versa. Então, não há problema. É possível que o país A vá ao país B a fazer compras e vice-versa. É possível, inclusive, que os niños do país B venham a estudar aqui dentro do país A, aunque seja outro idioma, e não há nenhum problema, porque eles só estão divididos por uma linha divisória que chamam de fronteira. O problema é que quando eles cruzam de um lado para o outro, então ambos, tanto do país A como do país B, vão e vêm traindo todos os seus hábitos culturais, hábitos religiosos, hábitos, por exemplo, morales ou imorales, hábitos de novas comidas, novas músicas, novos estilos de roupas e novo todo. Então, eles vão e vêm, incluso seus deuses, eles compartem a idolatria de um e de outro, enfim, todo o que há em um, afinal, termina também havendo no outro. E esse tipo de influência entre dois ou mais culturas hace que, a vezes, a reputação seja afetada. Normalmente, infelizmente, as influências que entram e que afetam a reputação são as influências negativas. Por todos esses motivos, imagino eu que Nazaré era um lugar de mala fama, como vimos aqui, entre comillas, e de muito mala reputação moral e espiritual. Ou seja, não era um lugar muito bonito para se visitar, não era um lugar assim, muito prazeroso, não era um lugar turístico, era um lugar mais bem muito mal hablado, a tal ponto de que hasta os judíos se burlavam, los despreciavam por causa de sua muito mala e feia reputação. Assim como vimos, por exemplo, em João 1,46, era comum dizer: nada bueno pode sair de Nazaré. Incluso quando Jesus algumas vezes estava predicando ou falando com as multitudes, ensinando e hasta fazendo milagros, era comum que as pessoas dijeran: pero como ele não é o nazareno, não vino de Nazaré, pero não há nada bueno em Nazaré, como pode ele estar haciendo algo bueno se nada bueno viene de allá? Então, esta era a mentalidade da gente, porque Nazaré não era realmente um lugar prazeroso de se viver. Sin embargo, porque Jesus viveu sua vida inteira ali, ele foi conhecido como el Nazareno, como el Galileu, por causa da região de Galileia, que era conectado aqui com Nazaré. Nazaré era parte da região de Galileia, ou simplesmente Jesus de Nazaré. Ou seja, ele tinha alguns outros nomes de identificação de origem por causa do lugar onde ele vivia. Em outras palavras, Nazaré não era um lugar importante para nadie, absolutamente nadie. Sin embargo, creemos que só ganhou fama e buena reputação
por causa do ministério de Cristo. Agora vamos ver que interessante que Jesus quase sempre aparece fazendo grandes coisas em los lugares mais desprezíveis. Por exemplo, Nazaré é um deles. Betânia, ou a aldeia de Betânia, também é outro. Não tinha boa fama, tinha muitas coisas raras por allá, pero Jesus allá estuvo aquela vez, com Lázaro, Marta e Maria, com mais um vídeo que já apresentei aqui antes. O caso é de que Jesus sempre buscava lo insignificante para hacer grandes coisas, lo despreciable, lo feo, lo pobre, lo débil, lo sucio, para desde aí mostrar a grande importância que toda a humanidade tem para ele. Incluso mais tarde, quando Jesus morreu, ele morreu por toda a gente mala, incluso esses que também tinham mala reputação. Por exemplo, como eu e tu, de repente, o Senhor morreu por todos sem nenhum problema, porque ele sempre busca aqueles que estão enfermos. Não é assim? Diz a Bíblia que ele vino para os enfermos e não para os sanos, e esses são nós outros. Admiro muito isso em Jesus. Ele não mirava posição nem reputação nem nível social de nadie. Ele estava onde os pobres se acumulavam. E Nazaré era um destes lugares. Enquanto à fecha de nascimento de Jesus, a primeira coisa que quero dizer-lhes é que a Bíblia não nos diz nada. Ou seja, não é mencionada na Bíblia. A Bíblia não menciona nenhuma fecha, nenhum horário, só menciona o lugar, como já sabemos, Belém de Judeia, pero não menciona em que fecha. Deus deve haver tenido algum propósito muito claro, muito específico para não mencionar-nos a fecha. Agora, porque a Bíblia não menciona a fecha, então os biblistas ou estudiosos da Bíblia, eles então criaram teorias que nos fazem pensar um pouco que talvez Jesus nasceu naquela fecha ou naquela outra fecha. E eles usam alguns textos bíblicos para direcionar-nos de acordo aos aspectos históricos de cada um. Então, como não temos uma fecha mencionada por a Bíblia, vamos verificar rapidamente uma ou duas dessas teorias para ver que pensamos e que opinião temos de isto. Vamos então à teoria número 1. A teoria número 1 tem base em Lucas, capítulo 2, de los versículos 8 até hasta mais ou menos el 11. Aqui eu só menciono 8 e 9 porque o texto é muito grande. Então, leemos assim. Havia pastores na mesma região que velavam e guardavam su ganado durante as vigílias da noite. Versículo 9. E aqui se les apresentou um ángel do Senhor e a glória do Senhor los rodeou. E o versículo sigue porque esses 3 pontitos indicam que o versículo 9 não terminou. Pero, sin embargo, eu salto para o versículo 11, que é onde está o mensagem que les quero mencionar. El 11 disse: Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido el Salvador, Cristo el Senhor. E quero dizer com isto? Vamos pouquinho ao aspecto histórico. Segundo a história, os pastores solo pastavam a seus rebanhos mais ou menos no período de la primavera, de acordo a nosso calendário. Então, em nosso calendário, a primavera venia desde onde? Desde a quinzena de março, mais ou menos, até outubro. Por quê? Porque antes de março estamos em frio, certo? E a partir da quinzena de outubro, mais ou menos, talvez máximo fim de outubro, a partir daí já começa outra vez o frio. Então, o tempo mais caliente ou menos frio é o que vai mais ou menos da quinzena de março hasta aproximadamente a quinzena de outubro. Nesta época, os pastores saíam a passear e a pastar seus rebanhos. Pero interessante é que o verso disse aqui: havia pastores na mesma região que velavam e guardavam seus rebanhos em la vigília de la noite. Então, aqui se les apresentou um ángel. Este ángel se apresentou neste período aqui de la primavera, quando os pastores estavam pastoreando. E aí eu saltei todos esses versos, e o versículo 11, que é o último desta narração, disse assim: el ángel, esse mesmo que se manifestou aqui, entre os versículos 8 e 9, les dijo: Hoy en la ciudad de David
ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Bien, então a conclusão desta primeira teoria é esta. Se os pastores pastoreavam solo durante a primavera hasta mais ou menos outubro, como se vê aqui, e neste mesmo período, vamos dizer, nesse mesmo dia em que estavam pastoreando, el ángel vino, eles dijo isso, hoy dia, no dia de hoje, nasceu el Salvador, Cristo é Senhor. Então, se conclui que se isso estava entre março e outubro, se pode concluir que Jesus nasceu em outubro. Esta é a conclusão da primeira teoria. Não estou dizendo que isto é correto, porque incluso uma teoria não representa uma palavra final. Uma teoria nunca vai representar uma conclusão final. Ao contrário, eu penso que uma teoria deve ser posta em dúvida, porque então, se é posta em dúvida, deve ser analisada, estudada, investigada, para então se que é certo, que é errado, que é completo, que não é incompleto, que está ao revés, que está de outra posição. Então, se ela não é posta em dúvida, nunca haremos nada para descobri-la mais a fundo. Incluso uma teoria pode ser completada, parte dela pode ser quitada e outra nova pode ser añadida, porque é só uma teoria. O versículo bíblico nunca será posto em dúvida, mas a teoria sim. E a teoria número 1 nos hace pensar que Jesus nasceu possivelmente em outubro, por exemplo, que era quando os ganados cessavam de pastar e de caminhar por aí, e porque o período, a estação de tempo cambiava. Esta é a primeira teoria. A segunda teoria tem base em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu não trago aqui porque são 12 versículos, não poderia escrever todos como hice aqui, para que não fosse muito grande. Pero esse texto aqui habla de que o ángel Gabriel visitou a Maria no 6º mês de embarazo de Isabel. Isabel foi a mamã de Juan el Bautista. E então, quando Isabel estava embaraçada, Gabriel vino hasta Maria e lhe dijo, e lhe avisou, ou lhe anunciou que ela seria a madre del Salvador, Jesucristo. Agora vamos ver. Zacarias, padre de Juan Bautista, pertenecia à ordem sacerdotal de Abías, que é uma referência, uma informação histórica que encontramos aqui no primeiro livro de Crônicas no Antigo Testamento, capítulo 24. Vamos ver, então, que Zacarias, segundo os relatos bíblicos, ele deixou seu ofício sacerdotal possivelmente um pouco antes que sua esposa quedara embaraçada, possivelmente para cuidar dela. Ora, via, os sacerdotes judios tinham cerca de 24 turnos ministeriais durante cada ano, sendo que Abías era o octavo, que é o que vimos aqui em primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. Ele era o octavo de eles. E que, segundo o portal Bible Info, que é um portal de informação bíblico-teológica, diz que Zacarias, o padre de Juan Bautista, servia no tempo durante a 10ª semana do ciclo sacerdotal, que é esta parte que eu coloco, servia hasta a semana décima, da 10ª semana do ciclo sacerdotal, que coincidentemente que coincide com o segundo sábado do mês Sivan, que é, segundo o calendário hebreu, é o mês Sivan, e que vai desde mediados de maio hasta mediados de junho, aproximadamente. Então, ele trabalhou como oficial ou como sacerdote hasta a 10ª semana, e isso coincide mais ou menos com o segundo sábado do mês Sivan, segundo o calendário hebreu, não segundo o nosso calendário, segundo o calendário hebreu. E isto foi aproximadamente desde maio hasta junho. Agora vamos ver, se nós levamos em conta toda esta informação que se menciona aqui, então o que pensaremos? Pensaremos que João Bautista foi concebido em junho
Foi concebido em junho, por lo que Gabriel, el ángel Gabriel, habría anunciado a María sobre su embarazo 6 meses después, ou seja, em dezembro. Neste caso, Maria recebeu a notícia de que estaria embaraçada de Jesus 6 meses depois. Agora, se contamos a partir dessa fecha, se ela recebeu o anúncio del ángel Gabriel de que ela seria madre del Salvador, e se o embaraço, o embaraço normal durava 9 meses, como atualmente, então vamos contar a partir de enero. Ela recebeu a notícia em dezembro, contando de enero hasta 9 meses, então em setembro, possivelmente, de acordo a esta calculação aqui, Maria então deu à luz a Jesus. Ou seja, João Bautista era mais velho que Jesus 6 meses, era maior que Jesus 6 meses. Depois de 6 meses, Gabriel vino e disse que ela seria madre del Salvador. Isso foi mais ou menos em setembro, de acordo a todo este cálculo que hicimos aqui, certo? Se ele recebeu a notícia em dezembro, começando em janeiro, os 9 meses se completaram em dezembro, e esta é a conclusão da segunda teoria. A segunda teoria disse que Jesus nasceu em setembro, de acordo a tudo isso que eles disse aqui, e a primeira teoria disse que ele nasceu em outubro. A primeira contradiz a segunda e a segunda contradiz a primeira. Por isso mesmo é só uma teoria ou uma corrente teológica. Por isso podemos discutir, investigar, concordar ou discordar. Não somos obrigados a aceitar nada. Porque se é que a Bíblia não disse que é assim, está bajo julgamento. Nós podemos julgar para então entender melhor. O lugar onde Jesus nasceu, por exemplo, para mim, não está em discussão. Há pessoas, há biblistas, incluso, ou estudiosos da Bíblia que discutem. Alguns dizem que Jesus nasceu em Nazaré e depois volveu a Belém, e outros dizem que é o oposto. Eu entendo somente que a Bíblia diz que ele nasceu em Belém de Judeia. Assim que para mim não está em discussão, mas sim está em discussão a fecha, porque a Bíblia não menciona como menciona aqui, então se criam teorias de acordo a los aspectos históricos de cada versículo, de cada texto bíblico, para imaginar, de acordo às práticas tradicionais decorrentes da história, se pode mais ou menos entender o que passou e qual foi a possível fecha. Agora vamos ver por que Jesus foi concebido, porque ele nasceu em Belém. Vamos ver então que havia a questão do censo. Todos tinham que ir a Belém para submeter-se a este registro público que era o censo, o contagem de pessoas. Então, eu já coloquei aqui, o censo foi a razão por que Maria e José regressaram a Belém, e ali nasceu Jesus. Então, Maria foi embaraçada, certo? Nasceu ali. Agora, veja bem, muitos haviam regressado a Belém para o censo. A cidade estava llena, ou seja, todo mundo vinha para aquele lugar para o censo, para o contagem populacional, para o registro público. Então, porque a cidade estava llena, não havia lugar para Maria e José em nenhuma posada, como já sabemos. Então, o único lugar disponível era um refúgio ou um lugar de guardar os animais. Interessante. Este lugar é chamado de estábulo, chamado de cabalheriza, onde se guardam os cavalos, as vacas, os bois e todos os outros animais. Ou também, em algumas versões, é considerado uma espécie de hotel ou um hostal, que é uma coisa muito sencilla, pero é um lugar mais formal, dando-nos assim a possibilidade de pensar que Jesus não nasceu em um lugar assim, tipo bastante rústico, em um quartito ou uma casita assim, no campo, onde havia muitos animais e todo. Jesus nasceu aí em um lugar meio abandonado, por exemplo. Também há a possibilidade de que este lugar onde nasceu, que se chama de donde é aquela palavra, um refúgio de animais, também poderia ser um tipo de hotel simples. Vamos ver então o que nos diz Lucas 2:7 sobre isto.
Assim que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Entonces, en realidad, la posada era o lugar onde eles necessitavam estar, pero não havia lugar na posada. Pero, quando nós leímos o grego, vimos que a palavra posada se traduz a catalumate. Catalumate, neste lugar, neste caso, venindo direto do grego, se traduz como hostal, casa de hóspedes ou posada. Ou seja, este lugar aqui pode ser qualquer dessas coisas. Então, a partir deste ponto, vamos ver que se uma catalumate era um hostal, uma casa de hóspede ou uma posada, então alguns descobrimentos arqueológicos nos abrem um pouco mais, digamos assim, a imaginação para pensar que Maria não deu a luz naquele lugar apartado no campo, naquele tipo de celeiro ou algo parecido, assim, tipo abandonado de los animais. Ele não deu a luz ali. Por quê? Porque, então, de acordo a alguns descobrimentos arqueológicos, há 3 possibilidades de pensar que este catalumate ou que esta posada também fora um outro lugar diferente deste que imaginamos. Ejemplo, primero, el catalumate o la posada era un lugar para animales y estaba en un nivel inferior de la casa. O sea, si una casa tenía 2 pisos, entonces abajo del piso térreo, del primer piso, había un otro espacio allá adentro, bem abajo, donde se guardaban solamente los animales. ¿Por qué? Haviam dos ventajas, porque os animais se guardavam em um andar assim, tipo subterrâneo, subterreo, abaixo del piso térreo. A primeira ventaja era que eles não escapavam, não eram roubados e, además, não podiam huir. Eles estavam bem seguros porque estavam abaixo de toda a casa. A segunda ventaja era que, como uma posada normalmente tinha outros hóspedes e famílias dormindo, se os animais estavam abaixo do último del térreo, eles não hariam ruído. E sem ser ruído, os hóspedes não escutariam, não seriam incomodados, não teriam nenhuma classe de desconforto. Por isso era comum e era possível que este lugar onde Maria deu a luz não foi um lugar à parte, foi dentro de uma mesma posada, dentro de uma mesma casa de hóspedes, pero abaixo, em lugar quase subterrâneo, onde só os animais podiam estar para não fazer ruído para os hóspedes. Então, é possível, segundo Lucas 2:7, segundo as informações aqui arqueológicas, eles sugerem que Lucas 2:7 dijo, quando dijo que não há lugar en el catalumate, ou não há lugar na posada, como esse versículo original que lemos aqui, lo acostou em pesebre porque não havia lugar para eles em la posada, ou no catalumate, não havia lugar em la posada. Quizás, quis dizer, quizás, certo? Não é afirmativas. Maybe, talvez, quizás quiso dizer que não havia lugar no nível superior da casa, pero sim havia no lugar abaixo do piso térreo, porque ali os animais estavam tranquilos, havia lugar para Maria dar a luz. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade é que normalmente as casas e as famílias que tinham muitos animais, eles dividiam suas casas com uma parede. Ou seja, como explico aqui, casas que tinham um muro ou uma parede que separava o frente da casa com a parte de atrás. Na parte da frente, de adelante, estavam as famílias, certo? Ou a família, ou os membros da família. Aí vinha a parede e a parte de atrás, então, todos os animais.
La ventaja era que os animais estavam cerca da família, estavam aí, a família estavam vendo, eles não escapavam, nada vinha roubá-los, estavam aí. Imagino eu que esta parede tinha uma porta e as pessoas podiam caminhar para os animais, para dar a comida, a água, ver como estavam. Ou seja, eles estavam aí dentro da mesma casa, só que separados por uma parede destinada solamente a los animais. Possivelmente Maria estuvo aí e deu a luz em lugar que era para os animais. A terceira possibilidade era a torre de vigilância chamada Migdol Eder. Esta parte aqui é mais histórica, pero vale a pena conhecer. Então, veremos aqui que essa torre, esta teoria se utiliza para explicar que a parte de, talvez, o lugar onde Jesus nasceu, também havia uma certa conexão profética com o lugar onde Jesus nasceria e também o que sucederia ao futuro, certo? Vamos ver, então, que essa parte aqui habla de uma espécie de torre de refúgio, que é Migdol Eder, onde nasceu Jesus. Então, vamos ver que isto aqui, esse sítio era uma espécie de torre de vigilância com um lugar baixo, ou seja, aparentemente baixo, não abaixo da torre, pero dentro da torre, pero um lugar baixo, bastante baixo, que os pastores usavam solamente em temporadas de cria, ou seja, quando as hembras, os animais hembras, estavam para dar à luz. Então, eles traíam a este lugar baixo, na torre de vigilância, para que deram à luz. E ali guardavam e cuidavam a todos os recém-nascidos, para que mais tarde eles foram sacrificados no templo de Jerusalém. Sabemos então que naquela época aún havia a prática do sacrifício de animais e os animais eram sacrificados no templo. Então, vimos incluso que o profeta Miqueias profetizou sobre isto, profetizou ou predijo sobre Belém, Belém de Judeia, onde Jesus nasceu, como lugar de nascimento do Messias. Vamos ver então que ele mencionou em Miqueias capítulo 4, verso 8, quando diz: a ti, ó torre del rebanho, referindo-se a Migdol Eder, monte de la hija de Sión, a ti vendrá aún el primero señorío, el reino de la hija de Jerusalém, referindo-se a Jesus. Então, esta teoria explica por que quando os ángeles anunciadores, deram a señal del niño que estava envuelto em pañales e acostado em pesebre, os pastores pareciam saber exatamente onde encontrá-lo. Então, não era uma coincidência que o Messias nascera no mesmo lugar onde nasciam os cordeiros do sacrifício, porque mais tarde, e mais bem, Jesus seria sacrificado como estes que eram guardados ali na torre de vigilância, em um lugar baixo, em um lugar forte, em uma espécie de fortaleza, para mais tarde ser sacrificado. Jesus, o Messias, nasceu ali e mais tarde também foi sacrificado por todos nós outros, como sabemos. A coisa é que já seja que o lugar exato do nascimento de Jesus fora um refúgio interior, como Migdol Eder, para animais, um grande espaço, um graneiro separado por uma parede ou uma torre especializada para criar ou dar a luz a animais. Não importa que a Bíblia deixa bem claro que Jesucristo, o Hijo de Deus, nasceu em um entorno muito humilde e muito simples em la ciudad de Belém. E isto é o mais importante. Nosso Salvador nasceu e nós temos Ele em nossas vidas. Bem, com relação à Navidad, vamos ver alguns simbolismos que não têm assim muita ênfase, digamos, bíblico, pero traz a ideia
ou a intenção de conectá-los com alguns aspectos bíblicos mais assim específicos. Vamos ver, por exemplo, que primeiro simbolismo é usado por los cristianos alrededor de 1500 ou desde 1500. É formado por três pontas ou o formato triangular del pinheiro representa a Trinidade. E eu estou falando do árbol de Navidad. Tem três pontas e a gente associa essas três pontas com três, que é associado com a Trinidade, certo? Talvez você diga, pero que tenéis, bueno, isto é só uma intenção. Já dije desde o início que esses ênfases não estão na Bíblia, é somente uma intenção de associar. Três pontas associam com a Trinidade. Solamente símbolos, por isso o título é simbolismo. Este segundo símbolo é um dos mais importantes da Navidad e simboliza a ajuda a pessoas pobres. E este é o Papá Noel. Por que eu digo isso? O Papá Noel é considerado um dos mais importantes porque foi inventado ou criado por um obispo, o obispo San Nicolás, que era uma pessoa que ajudava muito, que se dedicava a ajudar os pobres, a los mendigos, a los niños abandonados, a los hambrientos, a los enfermos que estavam por las calles. Então, este homem, San Nicolás, ajudava a gente pobre. E aí, incluso, foi canonizado por la Igreja Católica. Esta parte não é nosso tópico aqui, mas só para dizer que a intenção de ajudar ao pobre, ele associou com esta figura, inventou este que se chama Papá Noel, que é o que dá regalos sempre, aparentemente, associando com a obra com a qual ele estava comprometido, que era uma espécie de obra social de ajudar a los pobres. O próximo simbolismo aqui é a estrela de Belém. Por que a estrela de Belém está aqui? Porque foi aquela que guiou os três reis magos hasta o local do nascimento de Jesus. Então, a estrela de Belém, normalmente as pessoas põem no topo do árvore, indicando-la mais alta, por el hecho de que guiou hasta Jesus. Ou seja, eles só estão conectando na intenção com o símbolo que tem. A estrela está bem alto, não está na parte baixa do árvore, está mais alto, porque para a humanidade, o guiar está em muito alta posição, sobretudo quando guia hasta Jesus. É só um simbolismo. O próximo simbolismo aqui, o próximo símbolo, trata de uma tradição que foi inspirada em los três reis magos que levaram ao Niño Jesus regalos como ouro, mirra e incenso de presente ou de regalo. Então, são os regalos de Navidad. Esta ideia vino de la atitude de los três reis magos e quando foram visitar Jesus por primeira vez, no dia de seu nascimento, levaram regalos para Jesus. É só uma ideia, é só um simbolismo. O próximo simbolismo aqui foi iniciado no século XIII, protagonizando a cena do nascimento de Jesus. E este é o pesebre. Este aqui é como a recompilação, o desenho de mais ou menos o que foi aquela experiência, o lugar onde Jesus nasceu. Então, o lugar é muito simples, não há luxo, nada que é sofisticado. A única coisa que não creio que esteja incorreto são esses animais, porque a Bíblia não menciona que quando Jesus nasceu naquele lugar havia animais cerca ou ao redor. Não aparece isso, eu não entendo assim que eu creio que Jesus nasceu sim em um lugar destinado a los animais, mas não creio que haviam animais ali. Sem embargo, isso não faz muita diferença. O caso é que o pesebre é a recompilação ou a reprodução da ideia que temos do lugar onde Jesus nasceu.
O próximo símbolo aqui é hecho de ramas verdes e frutos rojos e traz a ideia da corona que Jesus usou em la crucifixión. E o color rojo recuerda su sangre derramado em la cruz. São as guirnaldas ou corona. Normalmente se vê essas coronas muito bonitas em las puertas. E este hábito se dá mais em Europa e Estados Unidos e alguns outros países que não são exatamente América do Sul ou América Central. Não creio que seja muito comum isto para nossa cultura, pero é para os europeus e para os norte-americanos. Então, se vê isto como adorno solo para recordar que a sangre de Cristo foi derramada uma vez por nós quando o obrigaram a usar aquela corona de espinas em la cabeça, certo? Também há uma certa associação com aquele ángel no Antigo Testamento que marcava as portas com sangue. Então, é só uma espécie de conexão, de intenção. As pessoas que colocam esse adorno em suas portas estão tratando de recordar que eles e sua casa estão cobertos e protegidos por la sangre de Cristo. É só um simbolismo. O outro símbolo aqui é uma tradição que representa a abundância de comida, de provisão recebida durante o ano. E esta é a cena de Navidad. Então, vemos aqui que talvez a Navidad seja o dia em que mais teremos comida na mesa. Possivelmente, nos meses anteriores, algumas vezes comemos muito, outras vezes nem teníamos muito o que comer, mas no dia da Navidad, na cena, as mesas estão muito llenas de coisas que incluso nem sabemos o que é, mas há comida de todo tipo. Por quê? Porque isto representa a abundância de provisão que Deus hizo durante todo o ano. É só uma intenção, um simbolismo, solamente isso. E a outra aqui representa Jesus como luz. Algumas vezes estas luzes são postas também como parte de decoração em los pesebres. São as velas navideñas. Eu não creio que as velas são muito comuns em América do Sul, América Central. Por lo menos eu nunca vi, pero são muito comuns em Norte-América e em Europa e também em outros países mais allá de Europa. Assim que não é um pecado adornar com velas, porque a parte que são muito bonitas, elas têm um significado bastante interessante. Cristo é a luz do mundo. Logicamente que sua luz não se compara com a luz de uma vela, é só um simbolismo, como pongo aqui arriba. Então, esses símbolos que traje aqui não são doutrinas para mim. Estou apenas usando os símbolos que são mais comuns em nossa época navideña, de acordo a nosso calendário. Nós não somos fanáticos dessas coisas. Incluso, minha casa este ano nem sequer tem absolutamente nada de Navidad porque não tive tempo de fazer. E isto porque não sou fanática. Então, são só os simbolismos. E simbolismos significam quase nada. Simbolismo se pode ter hoje, próximo ano já se olvidou, porque não hacen diferença. São só decorações e adornos. Lo que me gusta de isto, sim, é a conexão que há entre cada um com alguma intenção bíblica. Por exemplo, a cena habla de la abundância de provisão que Deus hizo para nós durante todo o ano. As velas hablam de luz, e etc, etc. Então, cada um que mostrei aqui está relacionado com uma lição bíblica. Nenhum destes símbolos está na Bíblia. Nenhum deles não são parte da Bíblia, mas a intenção sim lo é. E eu creio nisso. Então, minha parte final aqui é uma pergunta. Para ti, la Navidad es devoción a una fecha, a un calendario, a un período, o la Navidad es adoración a Jesús. ¿Qué prefieres escoger? Si es solo una devoción, entonces esto es algo vacío, es algo sin vida, es algo muerto. Pero si es una adoración, entonces es aquela atitude, aquele ato em que tu
tú y yo levantamos a Jesús como nuestro símbolo máximo de Navidad. Assim como vimos allá no início, a Navidad vem de Navitate, que é vida para ti e para mim. De la mesma forma, não há Navidad verdadeira se não há Jesus, porque Ele é a vida. Que nossa Navidad este ano seja adorar nosso Deus. E, parênteses, não devemos só adorá-lo no dia da Navidad, devemos adorá-lo em cada dia único do ano. Pero assim como nós temos cumpleaños e cada dia do ano celebramos a mesma fecha, só cambiamos de edad, certo? Pero a mesma fecha sempre. Assim é a ideia de que Jesus vino a nossa vida, alguém criou calendário e nesse dia dedicamos a celebrar a existência de Cristo, sua vida, sua venida a nossa vida. Esta é a ideia de Navidad. Quando lo vimos desta forma e nos despegamos de fanatismos, de simbolismos, de religiosidade, então nos apegamos a Cristo, estamos na direção certa. Para mim, Navidad é Cristo, com adornos, com decorações ou não, com muita comida, com pouca comida, Jesus é o símbolo da Navidad. Se nós todos entendemos desta forma, não hará diferença. Se temos árvore de Navidad, se temos alguns adornos em frente à casa, ou se não temos, dá igual, porque o símbolo principal, que é Jesus, está presente e sempre lo estará. Amém? Então, eu espero que esta Navidad para ti seja muito mais que um simbolismo, que nós podamos recordar a nosso Jesus como centro da Navidad. Sin embargo, podemos tomá-lo como uma oportunidade para falar de ele a outras pessoas. Isso sim podemos fazer. Usamos o pretexto da Navidad. Convidamos gente a nossa casa para comer com nós a cena navideña e de aí hablamos de esse Jesus. Hablamos que ele não é um muñeco de cera, por exemplo, não é alguém representado por el Papá Noel. Ao contrário, hablaremos a eles que Jesus está vivo e bem vivo e que ele não está morto como muita gente crê hasta agora e hasta lo tem aí em sua casa em uma imagem meio morto. Ele não está morto e ressuscitou ao terceiro dia e é vida e vida em abundância. Podemos abrir as pessoas, podemos bendecir-las, podemos anunciar-lhes, dizendo que nosso Jesus vive e vive por nós todos, sem exceção e sem nenhuma classe de discriminação. Então, que Jesus seja o centro de tu adoração, o centro de tu Navidad. Bem, como sempre digo, este tema ha sido para mim muito edificante e especialmente porque puedo aprender algo novo com esse tema diferente de hoje, que é sobre a Navidad. Assim que desta maneira, sou muito bendecida por ter o privilégio de aprender contigo algo novo em cada um desses tópicos. Te desejo uma bendecida e feliz Navidad com tua família. Está bem? Nos vemos então no próximo vídeo. Bye, bye!